toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. É mais um privilégio estar aqui nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor. Agradeço o convite da irmã Wanda pela oportunidade de falar um pouco do que o Senhor colocou no meu coração. A palavra está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi-se a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Até aqui. Naquele momento, Israel ele era governado pelo rei Acabe. E o rei Acabe ele fez mal ao que era aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Acabe ele casou com Jezabel. E mais tarde em Samaria ele levantou um altar a Baal e fez um poste ídolo. A Bíblia diz que ele fez mais abominações do que todos os reis de Israel anteriores ao seu reinado. E é nesse cenário de decadência espiritual que Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias, naquele momento, ele representava a voz de Deus. Ele era o representante de Deus diante de toda aquela geração idólatra ao Deus Baal. E o profeta Elias, ele profetiza segundo a sua palavra, não a de Deus, que não iria chover. E não choveu nem por 3 anos e 6 meses. E logo mais o Senhor manda Elias ir para o ribeiro de Querite, para fugir do rei Acabe e ser alimentados por corvos, com pão e carne, tanto de dia quanto de noite. E conforme o tempo foi passando, o ribeiro de Querite foi secando, e o Senhor mandou Elias para Sarepta. Sarepta ela ficava localizado a 15 quilômetros ao sul de Sidom, na região da Fenícia. Por que ele mandou lá? Porque era uma região que não estava sob o controle do rei Acabe. Então lá o profeta Elias estava seguro. E Deus diz assim: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, se Deus já ordenou a uma viúva que te sustente, Deus se revelou àquela mulher de alguma forma. Eu não sei como foi, a Bíblia não fala se foi através de sonhos, visões, Deus enviou um anjo, ou o próprio Senhor se manifestou a ela em forma humana, que a Bíblia, que a teologia diz que era teofania. Mas para eu começar a falar dessa passagem, o que mais me chamou a atenção foi quando Deus fala assim: eis que eu já ordenei ali uma viúva que te sustente. Glória a Deus. Por que foi essa passagem, irmãos? Porque se levarmos em consideração a situação que aquela mulher vivia, ela era o quê? Ela era uma viúva. Naquela escassez de água,
água, automaticamente você não tem alimento para sustentar, porque muito do plantio dependia da água. E ela tinha o que? A sua despensa estava praticamente vazia, a escassez de alimentos por causa da seca. E Deus de repente manda para ela ter que alimentar, ter que sustentar um estranho, porque ela não conhecia o profeta Elias. Para ela nunca tinha visto. E quando Deus fala para Elias, eu já ordenei, isso significa o quê? Que ela já obedeceu. Aleluia, Jesus. A primeira coisa que eu percebo nessa passagem, que a impressão que dá é que foi muito fácil para essa viúva obedecer a uma ordenança do Senhor. Ela já era viúva, ela já não tinha quase nada de alimento, porque a Bíblia fala que ela só tinha um pouco de farinha e um bocado de azeite. E agora ela não tinha nem alimento nem para ela, nem para o seu filho. E Deus manda ela ter que alimentar um estranho que ela não conhecia. Isso que me chamou a atenção. A obediência dessa mulher à vontade de Deus, ao mandamento do Senhor. Aleluia, aleluia, Deus. No versículo 10, o seguinte fala assim: então Elias foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Deus, ele deu uma ordenança para Elias: vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que alimentasse. Então, a primeira dica que eu entendo que o Elias foi, ele foi o quê? Na cidade procurando quem? Uma viúva, né? E eu não sei como era antigamente, eu tentei procurar, mas eu não achei. Como você identificava uma viúva só pelo olhar? Porque Deus não revelou, ele simplesmente, a Bíblia diz que ele avistou uma viúva. Eu não sei se foram pelas roupas pretas como é hoje, ou algo assim. Mas uma coisa eu consigo entender, que se dava para identificar ela como uma viúva, provavelmente ela estava ainda no seu momento de luto. E provavelmente o marido dela morreu recentemente. Então a tristeza daquela mulher era muito grande, porque ela tinha recentemente acabado de enterrar o seu próprio marido. Pelo fato de, acho que eu não acredito que seja pelas roupas pretas, né? Identifica o sinal de luto, a viuvez. E é por isso que eu entendo que seja isso. E no versículo 12, ela fala assim: para que o comamos e morramos. Isso mostra o mais profundo desânimo, a mais profunda tristeza, a falta de esperança que aquela mulher se encontrava. Por quê? Porque ela já tinha acabado de enterrar o seu marido. E ela já estava prevendo a morte do seu filho. Porque a probabilidade de uma criança morrer de fome do que um adulto é muito maior. A tendência de uma criança morrer desnutrida, sem água e sem comida, é muito maior do que nós que somos adultos. E para quem estava naquela fase de desânimo, e para quem já viveu essa fase de desânimo, sabe o quão é difícil fazermos qualquer coisa. Temos dificuldades de sair da cama, temos dificuldades de tomar banho, temos dificuldade de se vestir. É uma dificuldade de fazer qualquer coisa. Tudo parece que é difícil, tudo parece que é pesado, quando estamos totalmente desanimados. E essa viúva, ela vivendo tamanha tristeza, chega um estranho, que é o profeta Elias, e fala: me dá um pouco de água e me dá um pedaço de pão. Em nenhum momento você vê a Bíblia ela questionando, ela simplesmente obedeceu ao profeta. Louvado seja o nome. Glória a Deus, aleluia.
de Deus mostra que ela não deixou, que ainda que ela estava desanimada, ela não deixou que o desânimo a impedisse de obedecer tudo que o profeta tinha lhe pedido. Que obediência, Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 13, Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Aleluia, Jesus. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Vamos analisar agora o que Elias pediu para a viúva. No começo da passagem, Elias tinha pedido um pedaço de pão. Agora ele pede um pedaço de bolo. Como se já não bastasse, ela já não tinha alimento. Ela só tinha um pedaço de farinha, um pouco de azeite. Elias falou assim: agora eu não quero pão não, agora eu quero bolo. Eu quero que você faça um pedaço de bolo. E ele fala assim: trazei-o para fora. Quando ele está querendo dizer isso, ele está querendo dizer assim: ó, você faça um bolo para mim e eu quero que você venha até mim e me sirva. Aleluia, Jesus. E por fim, ele pediu que a viúva cozinhasse primeiro para ele. E com o que restasse dos seus mantimentos, ela cozinharia para ela e seu filho. E eu me colocando no lugar daquela viúva, depois de toda essa exigência que o profeta Elias fez, em nenhum momento ela interferiu a fala de Elias. E no momento em que ele fala para ela, primeiro, eu quero que você primeiro cozinhe para mim e depois para o seu filho. Quantas pessoas ou quantos de nós teria interrompido a sua fala logo depois que Elias fala primeiro para mim? Mas depois de tudo que o profeta pediu, ela ficou calada. E o silêncio dessa mulher é que eu fico perplexo, porque o silêncio é uma clara expressão de obediência e concordância. Aleluia, glória. E quando ela concorda, quando ela aceita dar a comida primeiro para o profeta, ela estava tirando a comida do seu próprio filho. E o que eu aprendo com o silêncio dessa mulher? Primeiro, obedecer a Deus. Aleluia, meu Deus. Primeiro, fazer a vontade de Deus e depois as minhas necessidades. Ela estava querendo dizer o quê? Ainda que meu filho morra, quero o seu bem mais precioso, eu vou obedecer ao Senhor. Aleluia, Aleluia. Independentemente de quão triste, desanimadora e desesperadora seja a situação que cada um dos meus irmãos esteja atravessando, não desobedeça ao Senhor. E quantas vezes temos desobedecido ao Senhor? Desobedecemos porque não entendemos o trabalhar de Deus. Queremos fazer das nossas próprias maneiras, da nossa própria mão. Desobedecemos porque não aguentamos o tempo da espera. Desobedecemos muitas vezes porque não cremos no Senhor. E desobedecemos também porque somos rebeldes. Em Lucas 6,46 está escrito: Jesus disse: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Mas aquela mulher fez tudo o que o profeta pediu. E logo após o silêncio daquela viúva, como sinal de concordância, como sinal de obediência ao profeta, o profeta diz: porque assim diz o Senhor, aleluia, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor
chuva sobre a terra. Aleluia, meu rei. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Glória a Deus. A panela, a farinha se não acabou, e da botija o azeite não acabou. Glória a Deus. Conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Aleluia, meu rei amado. O que eu aprendo nessa passagem, irmãos, é que quando se obedece a Deus, há livramento. Aleluia. O filho dela não morreu de fome. Glória a Deus. Quando se obedece a Deus, há provisão. A farinha e o azeite, eles se multiplicaram. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando obedecemos a Deus, o favor de Deus está sobre as nossas vidas. E a Bíblia ela me mostra vários exemplos de pessoas que obedeceram ao Senhor. Eu vou falar do primeiro exemplo, Noé. Em Gênesis capítulo 6, Deus fala para Noé construir uma arca. Olha o que Deus fala para Noé. Deus fala para Noé o tipo de madeira que ele iria usar para construir a arca. Deus fala para Noé também o número de compartimentos dentro da arca, como ele queria que fosse dentro da arca. Deus fala para Noé as dimensões, o tamanho. A Bíblia fala que a arca ela teria que ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deus fala para Noé como que a arca, o número de andares que a arca teria que ter. Deus pede para Noé trazer dentro da arca um casal de cada ser vivo. E Deus, por último, pediu a Noé para armazenar todo tipo de alimento. E olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 22. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Obediente ao Senhor. E depois que a arca estava pronta, a família de Noé e seus animais entraram na arca, veio de novo e choveu durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E após o dilúvio, as águas se abaixaram, e a Bíblia diz em Gênesis 9, versículo 1, e Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Logo mais Deus disse: eu vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. E qual foi o resultado, a consequência da obediência de Noé? Deus livrou a sua família do dilúvio, teve livramento de morte, teve a bênção da fertilidade, sejam férteis, a bênção da multiplicação, multipliquem-se e encham a terra. E a aliança que o Senhor estabeleceu com eles, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus descendentes. Porque, irmãos, a aliança com Deus só tem quem obedece. Deus não faz aliança com aquele que é rebelde. Deus não faz aliança com aquele que desobedece a sua palavra e que não cumpre os seus mandamentos. Um segundo exemplo que eu posso dar é a mulher de Ló. Consequência da sua desobediência. A Bíblia fala que Deus enviou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E um dos anjos disse: não olhes para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Aleluia. Mas a Bíblia diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O anjo tinha falado: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás.
A desobediência da mulher de Ló custou a sua vida. E eu creio que, se não obedecermos a Deus, acontecerá a mesma coisa com as nossas vidas. Ela pagou um preço muito caro por desobedecer uma ordenança, por desobedecer um mandamento. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E um exemplo que eu tenho, que eu gosto muito também, é quando a Bíblia fala de Daniel. Porque a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ele decretou para toda a nação que todas as pessoas deveriam se prostrar e adorar aquela imagem quando eles ouvissem o tocar dos instrumentos. E foi dito que se qualquer pessoa que não se prostrasse e nem adorasse, seriam lançados na fornalha. Aí acontece que os caldeus chegam diante do rei Nabucodonosor e falam: ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram e nem adoraram a sua estátua. E o rei Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego para conversar, e Daniel diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel se recusou a prostrar e se adorar perante a estátua de ouro. Por quê? Porque a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, e nem debaixo da terra. Aleluia, meu Deus. Não adorarás e nem a servirás. Era nessa palavra que Daniel estava sendo obediente ao Senhor. É nessa palavra que ele foi fiel. E ele falou: se Deus me livrar, ele pode livrar. Mas ainda que ele não me livre, eu continuarei obedecendo ao Senhor. Eu continuarei sendo fiel ao meu Deus. E a consequência disso que ao Nabucodonosor, ao enviar Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, o rei mandou aumentar 7 vezes mais. Foi tão quente que a Bíblia diz que os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram queimados. Eles nem entraram na fornalha, mas eles morreram queimados. E a Bíblia diz que quando eles entraram, e aí os soldados, ele pegou os soldados mais fortes do seu exército para amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atiraram dentro da fornalha em chamas. Nabucodonosor, ele fala: eu vejo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. Glória a Deus. E o quarto, a Bíblia diz que ele se parecia com um dos deuses. Glória, aleluia. A Bíblia diz que nem um fio só do cabelo foi queimado, Aleluia. nem os seus manos. E eles nem cheiravam o fogo. Aleluia, Jesus. E Deus fez um milagre na vida deles. Glória a Por Deus. quê? Aleluia. Porque eles obedeceram. Um cristão que é cristão obedece. Mandamento não se discute, não se questiona. Mandamento se obedece. Aleluia, louvado seja teu nome, Deus. E a Bíblia diz: e disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e os livrou os seus servos. Aleluia, meu Pai. Aleluia. E aconteceu que o rei
Nabucodonosor, então, no final, ele promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Aleluia, Jesus. E mais uma vez, o que aconteceu? Por Daniel ser obediente ao Senhor, teve livramento. Aleluia, meu Deus. Assim como a viúva de Sarepta, assim como Noé, e assim aconteceu com Daniel, assim vai acontecer conosco. Aleluia. Se formos fiéis, se formos obedientes ao Senhor. Teve provisão? Sim. Por quê? Porque o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego as melhores posições na província da Babilônia. Aleluia. E teve provisão, assim como teve com a viúva, teve com Noé e teve com Daniel e seus amigos. E o mais tremendo, irmãos, nessa passagem de Daniel, que o inimigo de Daniel, que é Nabucodonosor, ele falou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Glória a Deus. Que aquele que é o seu inimigo, ele vai glorificar o nome do Senhor através da sua obediência. Aleluia. Através da sua fidelidade, Deus, o nome de Deus vai ser glorificado, tanto por aqueles que conhecem o Senhor, tanto por aqueles que não conhecem. Aleluia. E através das nossas vidas, da nossa obediência, eles vão passar a conhecer o Deus de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz, em Apocalipse 2, versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Aleluia. Seja fiel até a morte, seja obediente ao Senhor, que Ele dará a coroa da vida para nós. Eu sei que obedecer ao Senhor não é fácil, porque praticamente a impressão que dá é tudo o que Ele pede, é o que a gente nunca faz. Mas é assim que conseguimos demonstrar a nossa fidelidade, a nossa obediência ao Senhor. Eu espero, irmãos, que vocês possam ter sido inspirados por esses grandes homens de Deus a perseverarem, a continuarem, a obedecer ao nosso Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade.